Existem muitas coisas que não conseguimos compreender nesse mundo e que continuam no mais absoluto mistério. Hoje eu vou te contar a história dos misteriosos montes de neves que simplesmente somem. Mas antes, para você entender melhor, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreve e deixe joinha nesse vídeo. Isso vai nos ajudar muito. Não esqueça, compartilhe os nossos vídeos com amigos que você acha que gostam desse tipo de conteúdo. Natal de 1944, em algum lugar do Alasca. Uma data festiva onde a alegria era a principal fonte inspiradora dos moradores daquele lugar. Pelas pequenas ruas enfeitadas pela neve e pelo vento gelado, esse pequeno povoado escondia um mistério. Um mistério que deixava os habitantes sempre muito atentos, principalmente em noites geladas, onde o vento forte provocava assovios entre as árvores e casas e sempre os deixava em alerta. Mas, para que você entenda melhor, eu vou começar lá do início. Bom, foi mais ou menos assim. Foi alguns anos atrás que aconteceu uma coisa completamente sem explicação. Naquela manhã, alguns moradores haviam se aventurado floresta dentro para procurar madeira para todos os outros moradores. Eles tinham esse hábito de se revezarem para essa árdua tarefa. Dessa vez, um grupo de 12 pessoas estavam à cata da madeira. O interessante dessa atividade era que, após eles recolherem o madeiramento, elas eram depositadas todas em um enorme depósito, onde os moradores pegavam o que precisavam, à medida em que a sua ia gastando, sem exagero sempre. Bom, mas isso aqui é uma outra história, tá? Se eu for me detalhar nessa parte aqui, também vai ter uma outra continuação. Mas se a gente for se apegar ao relato, o grupo levava 6 trenós grandes para trazer as madeiras e frutas que porventura eles encontrassem. Eles haviam saído do vilarejo ao amanhecer e já passava das 8 horas da manhã. Bom, agora é que as coisas vão começar a ficar estranhas. Passando por meio a uma densa floresta, cuidado com a neve que cai da copa das árvores era constante para evitar acidentes. Uma nevasca forte se iniciava repentinamente. Era aproximadamente metade do dia, umas 12 horas aí mais ou menos já nesse instante. Em meio à floresta fechada, o dia fica escuro, fazendo com que eles parem e se abriguem junto a um monte enorme de neve que tem no local. A nevasca forte e faz com que cubram o corpo deles. Então, como eles têm pesadas peles que eles levaram para se protegerem do frio, aquilo ali com certeza ajudou para que eles congelassem. Todo esse período de nevasca forte durou aproximadamente 1 hora. E quando passa, vem a surpresa. O enorme monte que eles estavam próximos agora está aproximadamente a 50 metros deles. Mas como isso é possível? Sem pensarem muito no assunto, eles continuam a sua jornada. Ao cair da noite e próximos da base de uma montanha, resolvem montar acampamento. Durante a noite, uivos assustadores são ouvidos em pontos diferentes do lugar. Não são uivos de animais selvagens, é algo aterrorizante, é uma coisa próximo a um lamento triste. No dia seguinte, ao acordarem, 2 montes gigantes aparecem próximos às suas barracas, como neve que se formou. Aquele ponto seria o limite da sua caminhada em busca de lenha, e eles resolvem montar suas barracas, tudo aquilo, desmontar e voltar.
À medida em que andavam, as coisas iam ficando bem diferentes, porque a partir desse momento aqui contam relatos das pessoas que estavam ali no lugar mesmo, tá? Então o que eles contam realmente é uma história bem misteriosa. À medida em que eles andavam, olhando para trás, eles viam os estranhos montes ao longe, mas parecia que diminuía a diferença. Mas parecia que à medida em que eles se afastavam, deveria diminuir a diferença do monte. Os montes deveriam ficar mais longe, mas não é isso que estava acontecendo. Isso já os estava intrigando, pois tal fato nunca havia acontecido. E a sensação continuou por mais de 5 horas. Toda vez que eles se afastavam muito, ao olharem para trás, tinham a sensação de que aqueles 2 montes estavam se aproximando deles. Já na saída da grande floresta, o fenômeno continuava, até que parou repentinamente, pois à medida em que eles se afastavam, os 2 montes de neve ficavam no mesmo local na entrada da floresta. A mais ou menos uns 200 metros da floresta, eles olham para trás e são tomados por um arrepio repentino. Os montes parecem se levantar e ficar sobre 2 pernas, como 2 ursos ou 2 pessoas, só que muito grandes, com mais de 3 metros de altura aproximadamente. E após observá-los por alguns instantes, de pé, eles acabam entrando lentamente na gelada floresta, desaparecendo a seguir. Ao chegarem no vilarejo, a história foi contada a todos, causando muito alvoroço e provocando pânico em todos, porque eles tinham medo, né, de que aquelas coisas voltassem de novo. Eles não entendiam bem o que poderiam ser. Aí, por medo de abandonarem o vilarejo, né, eles acabaram ficando ali durante algum tempo. Só que, infelizmente, o medo foi maior e eles acabaram se afastando do vilarejo, criando outro vilarejo quilômetros e quilômetros mais longe da entrada daquela floresta. O interessante é que hoje, né, se a gente for sobrevoar ali o local do antigo vilarejo, o que vemos é um lugar destruído e esquecido pelo tempo. Apesar de muitos aventureiros entrarem em busca desses estranhos gigantes de neve naquela floresta, eles entram e nunca mais são vistos. Isso é que é o mais interessante. Mas o engraçado é que os poucos que conseguiram voltar contam sempre as mesmas histórias dos estranhos montes de neve que aparecem e somem próximo aos aventureiros. E aqueles sons enigmáticos nas noites frias que são também muito assustadores. Mas e você? O que achou desse relato? Conhece alguma coisa semelhante? Coloque nos comentários, compartilhe conosco o seu relato. Até o próximo vídeo.